Meus queridos, hoje vem o top 3 fundos imobiliários que, na minha opinião, estão descontados além da conta e que estão pagando dividend yield absurdo, até mesmo para bater o CDI aí, já que os dividendos são isentos, né? E no top 3 de hoje eu quero te ensinar uma coisinha antes da gente começar a falar sobre os fundos imobiliários. Porque o meu intuito, sempre quando eu trago top 3 ação, top 3 fundo imobiliário, ou o que eu tô fazendo na minha carteira, o que eu vou fazer na carteira da Deus INSS, não é você só saber os ativos. Se você quiser só saber os ativos, sempre tem alguém que deixa nos comentários aí os top 3 já resumido. Aí você entra, vê ali o top 3, pronto, acabou e pode vazar. Se você é um desses, pode vazar. Sabe por quê? Porque aqui a intenção é te ensinar de verdade, cara. Eu, do fundo do meu coração, me preocupo com o que você fará com o seu dinheiro para que você consiga se aposentar o mais rápido possível. Porque eu pego tanta gente, mas tanta gente, mas tanta gente dentro do Método 2 de 1 e dentro da mentoria que errou por 1, 2, 3, 5 anos seguindo dica de outras pessoas, às vezes até em caso de análise, né, que você paga, é profissional e você ainda erra por causa das dicas. Então o intuito aqui é te treinar. E se você me der essa possibilidade, eu quero realmente gastar um tempinho junto com você para que você consiga aprender cada vez mais sem precisar pagar nada, que no YouTube é de graça. Então você não vai ter custo, não vai ter que fazer investimento nenhum no conhecimento, conhecimento absurdo de graça. A única coisa que você vai ter que fazer é literalmente sentar a bundinha na cadeira e estudar. Eu quero te responder uma dúvida que eu recebi na caixinha de perguntas lá do Instagram. E foi muito bom esse rapaz ter me mandado essa dúvida, que pode ser que essa dúvida também seja algo que está aí em falta do seu conhecimento e posso contribuir aqui com você, tá? Então, qual foi a dúvida que o rapaz me fez? Léo, em momentos de alta, presta atenção, tá? Alta da taxa Selic, o que acontece com os fundos de tijolos? Se você me acompanha aqui mais um pouquinho de tempo, você sabe que os fundos de tijolos, eles tendem a cair. Por quê? Explicação rápida. Imagina um cenário onde você quer comprar uma casinha. Imagina só esse cenário aqui, você quer comprar essa casinha. Só que hoje a taxa de juros está de 14,25, beleza? 14,25. Então você vai financiar essa casinha aqui de 100 mil reais, que era para ser 100 mil reais, só que financiada a essa taxa aqui, meu amigo, vai ficar 300 mil reais. 300 mil reais. Aí você fala assim, pô, não, compensa comprar essa casa agora não, ué? 300 mil já vou pagar na casa de 100 mil? Não compensa não. Dá o golinho do seu café aí para não esfriar. Aí você vai falar assim, cara, eu vou esperar essa taxa baixar. Ou vou fazer uma oferta diferente aqui pro cara. O cara tá querendo cobrar 100 mil, eu falo para ele, não, pô, a taxa de juros tá alta demais. Se você quiser vender neste momento, você precisa vender mais barato. Se você me vender aí por uns 80 mil, aí começa a ficar legal, porque os 80 mil aqui vai virar 240 e aí talvez eu consiga pagar, porque normalmente se eu fosse pagar numa casa de 100 financiado, eu pagaria 200, pô, aqui eu até consigo pagar. Então, você quer vender a 80 mil? Se não, eu vou esperar. Então, sempre, isso aqui, sempre, tá? Isso é invariável. Invariável, isso é regra. Esse aqui você pode encarar como regra. Invariavelmente, quando a taxa de juros está muito alta, quando a taxa Selic está muito alta, e aí para agregar no seu conhecimento, tá? Não é sobre a taxa Selic, é a taxa futura de juros, mas isso aqui fica para um outro vídeo. Hoje você pode aprender de maneira mais superficial mesmo, levando em consideração a taxa Selic. Sempre quando a taxa Selic sobe, os fundos de tijolos caem, porque os imóveis passam a valer menos. Imóvel vale menos em taxa Selic alta. O imóvel que valia 100 vai valer 80, o imóvel que valia 100 milhões vai valer 80 milhões, o imóvel que valia 450 milhões, pô, imagina, em momento de taxa Selic alta, onde poucas pessoas conseguem crédito, como é que uma pessoa vai conseguir caixa para ter 450 milhões para, brau, toma aí, ó, quero comprar o imóvel? Não tem, não existe esse tipo de pessoa. Tanto que os fundos imobiliários em geral estão fazendo compras e vendas através de cotas. Não sei se você percebeu. Por quê? Porque eles também não têm dinheiro. Então, como é que a pessoa física vai ter? Em geral, os imóveis, isso é regra, os imóveis caem de preço quando a taxa Selic tá alta, beleza? Léo, por que você me falou isso? Porque isso aqui eu já sabia. Por que você me falou isso? Porque a pergunta do rapaz era, Léo, e os fundos de papéis? Eles se comportam de maneira contrária, não é verdade? Quando a taxa Selic sobe, isso aqui, se você aprendeu de maneira muito superficial, realmente você vai cometer esse engano. Quando a taxa Selic sobe, o que tende a acontecer com os fundos de papéis? Subirem também, não é verdade? Por quê? Porque imagina um fundo de papel igual o KNCR. Por isso, inclusive, que você vê o KNCR com PVP maior que 1, você vê aí vários fundos atrelados a CDI com PVP maior que 1. Por quê? Porque quando o KNCR ele rende CDI mais 2, certo? CDI mais 2. Imagina que essa taxa aqui. O CDI, rapaz, eu vou até te pedir aqui, no meio dessa explicação, você deixar o like no vídeo e se inscrever no canal. De verdade, me ajuda demais, cara.
me ajuda demais. E pra você não custa nada. Você vai me ajudar a bater 700 mil inscritos aí, mano. Eu vou fazer até uma festa aqui. Você vai até participar dessa festa também, talvez, com alguma coisa, né? Segredinho aí. Mas, pô, ajuda aí nós. Tô aqui tentando te ensinar de maneira gratuita, coisa que, de verdade, isso aqui você não vai aprender em curso pago, tá? Então vamos lá. O KNCR paga CDI mais 2. O CDI é o que, Léo? CDI significa Certificado de Depósito Interbancário, que é uma taxa em que os bancos fazem empréstimos entre si. E para padronizar essa taxa, porque para o Banco do Brasil não emprestar mais caro para o Bradesco, emprestar mais barato para o Itaú para fazer panelinha, eles colocaram uma taxa padrão para todo mundo emprestar por essa mesma taxa. Então o CDI virou uma taxa padrão, que significa taxa Selic. Aí temos a meta e a over, tá? Depois eu te explico isso com mais detalhes. Mas aqui só para ficar mais didático para você é taxa Selic menos 0,1%. Então, por exemplo, o CDI é igual a 14,25, que é a taxa Selic meta hoje, menos o 0,1%. Então o CDI vai girar em torno de 14,15. Agora, vamos chegar na conclusão aqui, ó. Se os KNCR rende CDI mais 2 e o CDI tá 14,15, pô, aí é palhaçada, né? Olha isso aqui. Vai render 16,15 ao ano. 16,15 ao ano. Tira aqui as taxas e os custos, vai ficar uns 15, talvez uns 14,5 por ano. É uma baita rentabilidade. Com fundo imobiliário, com risco baixo desse jeito, baita rentabilidade. Concordam comigo? Então, se concorda comigo que se a taxa Selic subir, o KNCR vai render mais? E se está rendendo mais, a galera vai comprar, vai pagar mais caro, logo tende a subir? Imagina que a cota tava de R$50 e tava pagando R$5 por ano. Isso aqui dá 10% de yield, certo? Aí agora, o yield, pô, isso aqui era quando a taxa Selic era de 7. Aí dobrou a taxa Selic, agora é 14. Agora ela rende 10 ao ano. A cota vai continuar custando 50? Todo mundo vendo lá ele pagando 20% de yield? Você acha que a cota vai continuar 50? Não. A galera fala assim, o KNCR vai pagar 20% de yield, eu vou comprar. E começa a comprar, e aí, ó, sobe. Até estabilizar de novo para os 10% de yield ali, né, na média. Vai custar R$100, só pagar 10 para ficar 10% de yield. O mercado se autorregula. Então perceba, em momentos de alta taxa Selic, os fundos de papéis sobem. E aqui que tá a simplificação extrema que te faz errar, que veio a pergunta do meu amiguinho. Por que que eu olhei alguns fundos de papéis e eles estão caindo? Por quê? Se quando a taxa Selic sobe, os fundos de papéis sobem, por que que tem fundo de papel caindo? É verdade? É uma dúvida honesta? Você sabe responder essa dúvida? Deixa nos comentários aqui se você sabe responder essa dúvida. E aí eu vou apagar essa bagunça aqui, só para te falar o que pode fazer um fundo de papel cair. Primeiro ponto, o fundo de papel ser ruim. Tá com inadimplência. Imagina um fundo de papel de CDI que tá emprestando a CDI mais 10. Imagina, arriscado pra caramba, arriscado pra caramba. Hoje o CDI tá 14,25. Mais 10%, meu amigo, isso aqui vai dar 24,25% ao ano. Quem é o devedor que consegue pagar isso aqui? Não consegue. Fica o quê? Inadimplente. Aí de nada adianta eu ser um high yield se eu estou inadimplente e não pago o meu cotista. Eu não recebo, eu emprestei, mas não recebo. Aí a cota cai mesmo. Então esse é um motivo das cotas dos fundos de papéis caírem quando a taxa Selic está elevada. Mesmo que a taxa Selic é alta, o fundo de papel caiu. E segundo ponto, que aqui agora vem o que eu quero te ensinar e é a resposta aí completa. Ó, anota junto comigo aí. Nem todo FI de papel é de CDI, pô. Nem todo fundo de papel é de CDI. Dentro das renda fixa, a gente tem 3 tipos de taxa. A gente tem o pós-fixado, que é o CDI. A gente tem os pré-fixados. E a gente tem os híbridos, que são os IPCAs mais alguma coisa, né? Mais a taxa pré. Então, você percebe, a gente tem fundo de CDI, KNCR, XPCI, MCC, se eu não me engano, MCCI é de inflação. Tem vários fundos de CDI, por exemplo, o RBRY. Fundos de pré-fixado tem, Léo? Não tem. Pouquíssimos. E os que tem pouco do portfólio. Então eu vou cortar aqui. E a gente tem muito fundo de IPCA também. Então a gente tem fundo de CDI, que sobe quando a taxa Selic sobe. E a gente tem fundo de IPCA. O que acontece? Agora vamos ver se você é esperto mesmo. Porque se você não souber responder isso, você tem que se inscrever no canal. É obrigação sua. Porque eu já te ensinei isso aqui. Se você não sabe, é porque você não era inscrito. O que acontece com IPCA+, quando a taxa Selic sobe? Vamos lá. Vou tomar meu café enquanto você pensa. Exatamente. Sofre marcação a mercado. A famosa MTM, que você vai ver aí nos relatórios, que se chama Market to Market. Então, marcado pelo mercado. Ou então, a brasileirada aí fica MAN.
marcação a mercado, beleza? Olha só o quanto é fácil eu te provar isso aqui. Eu vou entrar dentro do Tesouro Direto, histórico de preço e taxa. Aí eu vou pegar aqui, ó, os tesouros IPCA+, beleza? Olha só, vou pegar aqui o Tesouro IPCA+, de 2050. Olha o que aconteceu aqui com a taxa. A taxa tava IPCA mais 7,05. Aí a taxa subiu lá para IPCA mais 7,41. Por que essa taxa subiu, Léo? Vou apagar aqui a rabisqueira. Se quiser, tira print aí, beleza? Por que essa taxa aqui subiu, Léo? Porque a taxa futura de juros, hoje você aprendeu taxa Selic, né? Mas quando você entrar no 2 em 1 na mentoria, vai ter 10 horas de aula te explicando sobre isso aqui, como que isso aqui você consegue ganhar muito dinheiro só acompanhando isso aqui. Você consegue perceber que a taxa futura de juros aumentou, e aí fez com que a taxa pré-fixada do IPCA aumente também. Porque o IPCA, por que ele é chamado de híbrido? Porque o IPCA é pós-fixado, igual o CDI, ele é pós-fixado. A gente fica sabendo da valorização dele posteriormente. 45 dias no caso do CDI, né, que é com as reuniões do Copom, e o IPCA, o IBGE é média de 30 em 30 dias. Então a gente investe hoje para saber a rentabilidade daqui de 30 dias. Por isso que chama pós, que eu vou ver depois. E esses pós-fixados, eles têm uma categoria de rentabilidade onde não mexe no valor inicial. Não quero nem te complicar a cabeça aqui agora, mas é uma forma mais segura de você investir na renda fixa. É o que realmente é fixo, porque o resto não é fixo. Agora, quando eu coloco IPCA mais alguma coisa, esse mais aqui, vamos colocar aqui mais 7, esse 7 é aquela parcelinha do pré. Lembra que tem pós, pré e híbrido? O híbrido nada mais é do que um pedaço do pós, ó, um pedaço do pós e um pedaço do pré. Por isso que fica híbrido, é os dois. Então você percebe que se eu subo a taxa futura de juros, essa taxinha pré-fixada, ela sobe. E agora, olha o stonks aqui, ó. Olha a sua cabeça explodindo. Por que a taxa subindo? Diferente dos pós-fixados, se a taxa sobe eu ia aumentar meu rendimento. Nos pré-fixados, quando eu subo a taxa, olha o que acontece com o preço, ó. Aqui no dia 15/6, recente, tava 7,5. E o preço no dia 15/6 tava 921 para você comprar um título aqui, né, de IPCA mais 2050. Olha o que aconteceu quando a taxa caiu para 7,41. Olha o preço, 854. Você perdeu na renda fixa R$70 no título. Se você tivesse comprado o título aqui, você perdeu R$70. Você tá negativo na renda fixa. Como assim, Léo? É, marcação a mercado. Se você não sabe, quer aprender, sem precisar pagar nada, eu comprei um curso de R$3.000 numa pessoa muito famosa aí na internet para poder aprender marcação a mercado, e te confesso que ela explicou bem. É um dos poucos cursos que eu gostei de comprar. Já gastei mais de R$150 mil com o curso. Esse curso é bom. E o ensinamento que ela ensina nesse curso de R$3.000 tá neste vídeo aqui, ó. Se você entrar aqui, você vai aprender marcação de mercado igual um profissional. Não vai precisar comprar o curso de R$3.000, vai aprender. Você vai entender o porquê disso aqui, ó. Você vai aprender o porquê disso aqui. E se você gostar do vídeo, eu só te peço que você se inscreva no canal, beleza? Então agora, voltando à tela preta, já que você aprendeu o negócio agora, olha só, quando a taxa Selic sobe, imagina taxa Selic, vou até usar aqui taxa futura de juros, tá? Quando a taxa futura de juros sobe, são todos os fundos de papéis que vão subir também? Não, a gente agora, você vai aprender agora como que faz certo, tá? Os fundos de papéis, fundo de papel CDI vai subir, mas fundo de papéis IPCA vão cair por causa da marcação a mercado. Imagina, dentro do fundo IPCA tem o quê? CRIs de IPCA, não é? Vou te mostrar aqui, ó. Não tem por que eu não te mostrar, né? Fica mais didático ainda. Imagina que esse fundo imobiliário aqui chamado RBRR. Vamos lá na carteira de crédito dele. Ó, carteira de crédito dele, ele emprestou para esses caboquinhos aqui, ó. Leroy, Banco do Brasil, Brookfield, Cabreúva. Olha só o indexador aqui, ó. Ele emprestou por quanto? IPCA mais 7,3. Inclusive aqui ele fala que tá sofrendo marcação ao mercado. Ou seja, se ele comprou a IPCA mais 7,3 e hoje está IPCA mais 9, o que aconteceu com o preço do título dele? Caiu o valor patrimonial. Se cai o valor patrimonial, a galera corrige no mercado e tende a acontecer queda da cota. E outra coisa, né? A gente tá com um CDI gigantesco. Imagina o seguinte, a gente tá com um CDI aqui de 14,25, que não vai durar para sempre. Apesar de estar durando muito tempo, não vai durar para sempre, certo? Então aqui, imagina um título que paga IPCA mais 8, que já é coisa demais, cara. IPCA mais 8 lá no Tesouro é coisa demais. Não, IPCA tá 5% aqui, ó. Então IPCA mais 8 vai dar aqui em torno de 13,2, 13,25. Você percebe que mesmo numa taxa gigantesca de IPCA,
ele ainda perde pro CDI, porque o CDI tá gigantesco. Não é o IPCA que tá pagando pouco. Não, é o CDI que tá pagando demais. Entende? É o contrário, o CDI que tá pagando demais. Então a galera fica comprando muito fundo de papel atrelado a CDI neste momento, pagando até PVP maior do que 1, sem saber que o rendimento tá alto agora, mas ele não vai ficar alto para sempre. E a tendência desse CDI que é cair, vai fazer com que os fundos que eles estão comprando agora, super valorizados, ou mais valorizados do que deveriam, porque só fazem modelo de Gordon para poder calcular, ver se está recebendo bem, mas não vê um pouquinho mais para frente, aí vai ver o rendimento cair e a cota cair. Enquanto pessoas que estão comprando IPCA mais agora, está comprando um fundo imobiliário que está amassado, porque sofreu marcação a mercado. Quando essa taxa soltar, né, a taxa futura de juros ceder e realmente começar a cair, vai ter marcação de mercado positiva, ou seja, vai voltar ao preço original do patrimônio, às vezes pode até cair mais do que o que foi indexado e ganhar valorização do patrimônio, ou seja, a cota vai subir e o rendimento subirá também, porque o IPCA hoje está 5%, mas se a taxa cair para 10%, a tendência é que o IPCA suba um pouquinho. Se a taxa cair para 8%, do que o que segura o IPCA? A taxa de juros. Então se a taxa de juros cai, tende a ter alta no IPCA. E a gente fica nessa gangorra aí dos indicadores. É sempre assim, né? O Banco Central tem esse papel e realmente a inflação, ela gira assim, de acordo com que a taxa Selic gira. É igual o Tom e Jerry. O Jerry é o IPCA e o Tom fica correndo atrás do IPCA, né? Mas o Tom nunca consegue pegar o Jerry, né? Por quê? É Tom e Jerry. Taxa Selic e IPCA é Tom e Jerry. Não é possível que eu tô tão velho assim e só eu que sei o que é o Tom e Jerry, né? Não é possível. Deixa aqui nos comentários se você conhece o gatinho, o ratinho aí. Não é possível. Então, sabendo disso, agora você consegue entender, por exemplo, por que nos últimos 2 meses, com a taxa futura de juros subindo novamente, a gente teve mais queda dos fundos de IPCA. Então aí, ó, o RBRR caiu. Vamos pegar aqui PSIP, também caiu. Vamos pegar aqui MCCI. O MCCI, por exemplo, ó, não caiu tanto, tá? Só não subiu, mas também não caiu. É um fundo que tem um pouquinho mais de resiliência, né? A galera confia bastante nesse fundo e apesar de ser marcado, ele não cai. E é nesses momentos que a gente tem que ver se faz sentido pra gente aproveitar dessa queda ou não. Porque a gente viu, e é óbvio, isso não aconteceu só com os fundos de papéis, já que a taxa futura de juros subiu, ou pelo menos está com a expectativa de subir, porque a gente movimenta, o mercado movimenta na expectativa, a gente viu fundos bons caindo também. Ó, a gente viu o GARI caindo mais um pouco, a gente viu o GGRC afundando, né? 9,68, cara. 9,68. Então, sim, depois desses 20 minutos de introdução, para você entender o que está acontecendo, agora a gente começa o top 3 fundos imobiliários. E por mais que você queira que eu venha aqui e apresente um fundo imobiliário novo, todo top 3 3 fundos imobiliários novos. Eu sinto muito lhe informar que aqui é investidor de verdade, pô. Aqui é investidor de verdade. Aqui você não vai ficar vendo aquele investidor que tenta te convencer de que sempre tem uma oportunidade absurda que se você colocar 10 reais vai virar 100 mil. Não, pô. Principalmente fundo imobiliário. O investimento tem que ser meio chato mesmo. Eu tô repetindo isso tantas vezes aqui para ver se isso entra na cabeça de vocês. Eu vou fazer a mesma citação que eu fiz no top 3 fundos imobiliários de 2 meses atrás. Eu atribuí essa frase ao Peter Lynch, mas na verdade essa frase é do Paul, um velhinho inteligente, que ele diz que normalmente os investimentos serão chatos, como olhar para um jardim que você acabou de plantar as sementes e esperar olhando para elas crescerem. É para ser chato dessa forma. Você tem que ficar olhando para sua carteira de investimento aqui, ó, e você tem que olhar para ela e sentir a chatice de ver, ter que esperar esse negócio crescer. Porque se você fica movimentando demais sua carteira, isso não só aqui no Brasil, mas lá nos Estados Unidos também, e em qualquer outro mercado de capitais, você normalmente vai liquidar muitas posições, vai fazer más decisões, porque o que mais faz os seus investimentos multiplicarem é o tempo. E às vezes você mal espera passar o ciclo de mercado daquele tipo de ativo. Ah, investi aqui, sei lá, em GARI a 8,18. Não consegui valorização em 6 meses. Vou sair porque esse trem aqui não presta, vai ficar em 8,18 para sempre. E aí, a hora que você sai, passa 2 meses, valoriza para 10 e, pô, pagando mais dividendo. Então você percebe que é o tempo, não tem como. Se você tem a certeza que você fez um bom investimento, e como que eu tenho essa certeza, Léo? Eu tenho essa certeza sabendo e tendo conhecimento de como analisar. Aí é a sua tarefa de casa, você tem que saber. Não tem como também você querer, tipo, eu vou comprar aqui e vou só esquecer. Aí é o buy and foda-se, né? Eu comprei e esqueci. Não, aí não, aí não. Aí você tá desrespeitando seu próprio dinheiro. E dinheiro não aceita desaforo. Lembra da parábola dos talentos lá. Papai do céu dá os talentos para cada um. Aquele que não multiplica o talento
perde o talento. É aquele que se esforça para multiplicar o talento, fica inclusive com muito mais. Então, sim, o seu dinheiro é um dos talentos que Papai do Céu te deu. É um dos talentos. Você tem talentos na forma de que você conversa com as pessoas, você tem talento nas formas como você desempenha alguma função, você tem talento em tudo. E você tem que usar desse talento o mais eficientemente possível, porque senão você vai perdê-lo. E não precisa se preocupar, que eu não vou falar aqui, se você quiser aprender, entra no Método 2 em 1, na mentoria, não vou falar isso, não. Vou te ensinar aqui no YouTube, pô. Você não precisa gastar dinheiro, não precisa gastar dinheiro. O Método 2 em 1 e a mentoria é só pra quem quer ir pra outro nível mesmo. Se você ficar aqui 2 anos comigo, você vai conseguir aprender. O Método 2 em 1 e a mentoria é só um encurtador de caminhos. Pra você ficar em 3 meses, você ficar brabo. Entende? É isso. É diferente. Mas eu vou te ensinar tudo aqui, cara. Então, dê uma olhada só. Eu tô com o RBRR aberto aqui e o último pagamento do RBRR vai enganar muita gente. Porque no último pagamento mensal que ele fez, ele pagou 95 centavos, tá vendo lá? Dividend yield de 1,21. Se você olhar para esse dividend yield aqui e pensar que isso vai se repetir, se lascou, porque não vai se repetir isso aqui não. Isso aconteceu por alguns pontos. Eu vou passar aqui com o relatório rapidinho, porque o vídeo já tá meio longo, né? Agora que eu vou começar, mas eu quero te mostrar alguns detalhes aqui do RBRR. Se você quiser ver uma análise mais completa do RBRR, eu fiz nesse outro vídeo aqui do top 3, tá? A gente já analisou o RBRR, o RBRY, a gente analisou, inclusive, 3 fundos de papéis lá, e eu ranqueei os fundos de papéis lá, que, na minha opinião, estavam mais descontados naquele momento. Então aqui, na minha opinião, dado as quedas que aconteceram, o RBRR sim está em ótima oportunidade. Só que tem um ponto aqui que você tem que prestar atenção. Olha só, aqui o PVP tá de 0,9, né? Quando a cota tava R$84, só que ele já teve essa queda. Por que que não atualizou ali, Léo? Porque o relatório é do último mês. Ainda precisa finalizar esse mês para que depois aconteça a atualização do relatório. Hoje tá R$77, meu amigo. R$77. Na tabela de sensibilidade, é como se você estivesse recebendo aqui, IPCA mais 11,5. Tirando os custos, IPCA mais 10,5, meu amigo. E isso aqui isento, né? Isento. É loucura, isso aqui é loucura. Aqui a importância de você ler o relatório, né? Em maio, o fundo apresentou um resultado distribuível de R$1,05. Ele poderia distribuir até R$1,05, com impacto negativo de 4 centavos decorrente das vendas de CRIs detalhadas adiante. Neste mês, o rendimento foi de 95 centavos, distribuído em 17 de junho, resultando no aumento da reserva acumulada de 31 centavos para 41 centavos. Então ele tem reserva de 41 centavos e realmente teve um rendimento distribuído de 1,05. Vamos ver se isso é recorrente? Porque, meu amigo, se 1,05 for recorrente no RBRR, cara, nós estamos aqui com um dos fundos mais descontados da história. Imagina, pagar R$1 não é um fundo arriscado, é um fundo high grade de títulos para empréstimos para devedores confiáveis, então de qualidade alta, e não são taxas absurdas, IPCA mais 12. Não, você vai ver que a taxa de aquisição é IPCA mais 7, IPCA mais 8, totalmente plausível no momento atual que estamos. Então, realmente, seria absurdo a gente pensar que vai pagar, eu converteria muito do meu dinheiro em RBRR se fosse isso aqui. Só que aí que tá, essa maturidade para você continuar lendo e tirar algumas conclusões. Encerramos o mês com 99,5% do patrimônio alocado em ativos, 197% em CRI e 2,5% em FI. Olha que legal isso aqui. Você tem que sempre olhar se a gestão ela está seguindo realmente aquilo que ela promete ou não. E uma das promessas da gestão era quitar, né, pagar as compromissadas reversas, que é a alavancagem dos fundos de papel. E aqui, olha só o que ele falou. O fundo zerou sua exposição em compromissadas reversas e conta ainda com 0,5 de caixa. A carteira conta com 101 CRIs, operações estruturadas, 99% da carteira indexada a IPCA. Taxa de aquisição média de IPCA mais 9%. Uma das maneiras de você classificar se ele é high grade, middle risk ou high yield, que é o high risk também, né? É calculando o spread de prêmio com o Tesouro Direto. Eu ensino isso melhor dentro do 2 em 1, não dá para explicar aqui agora. Mas você percebe que isso aqui realmente é uma taxa, assim, high grade, se for middle risk, lá do baixo risco. Não é um middle risk. Então aqui no caso das compromissadas, a posição foi integralmente liquidada, contribuindo para a otimização do resultado e redução das despesas financeiras. Durante o mês, olha só, ele tirou o CRI Pátio Malzone, o CRI Bem Brasil, gerando prejuízo de cota, tá vendo? E ainda assim fez o resultado de 1,05. E reduziu a alocação no FI FLCR11. Além disso, vendeu também um outro CRI aqui de IPCA, totalizando volume de 14 milhões, gerando lucro de 0,2
por cota, em decorrência da necessidade de disponibilidade de caixa para zerar da posição de compromissado. Então ele estava alavancado, ele precisava de dinheiro para poder quitar essa alavancagem, porque ele queria, era um objetivo dele quitar a alavancagem, porque acreditava que ia melhorar o resultado do fundo. Então ele vendeu esses CRIs, saiu prejuízo em alguns, saiu no lucro em outros e quitou a alavancagem, beleza? Nos próximos meses, seguiremos executando a estratégia de desinvestimento, então vai continuar tendo vendas, mesmo que seja um pouquinho no prejuízo, em operações com volume pequeno, então aquelas operações de 0,5, 0,1. Por que disso aqui, cara? Eu não sei se você percebeu, mas o RBRR tem 101 CRIs. 101 CRIs é muita coisa. E o que a Pátria quer fazer? Já aconteceu com a HGLG, né? O HGLG incorporou o PATL, inclusive talvez a Pátria tenha errado em algumas coisas aí, na parte de cobrança de imposto de renda, e depois a gente pode até comentar isso em algum outro vídeo. Vai incorporar o LVBI, isso já é uma realidade, vai incorporar o LVBI. O próprio Abud falou isso em uma das últimas entrevistas, né? Que o HGLG vai bater os 10 bi quando incorporar o LVBI. Então perceba, eles estão juntando os fundos da Pátria. Tem fundos da Pátria aqui que tem a mesma característica do RBRR, porque o PATL e o LVBI tinha a mesma característica do HGLG, que era fundo de logística e tal, né? Não tinha nenhuma laje, não tinha nada ali fora de logística. Então eles juntaram tudo. Neste caso aqui, a Pátria tem sobre custódia, ó, o PSIP, o VCJR, o RBRR, RPRI. Todos esses aqui são fundos high grades indexados a IPCA. Então, vai acontecer incorporação disso aqui também. Pode anotar. E provavelmente, tudo isso que eles estão fazendo de simplificação de portfólio, quitagem de alavancagem, reorganização de CRIs para diminuir um pouco o número de CRIs, é para poder juntar tudo. Porque imagina, sem CRI do PSIP, sem CRI do RBRR, sem CRI do VC, sem CRI do RBRI lá. Pô, a gente vai ter uma carteira de 500 CRI. Aí não faz muito sentido, né? Por isso que eles estão tentando simplificar a carteira. Provavelmente vai ter um CRI muito maior, em posições high grade maiores também. Mas isso aqui é bem legal, inclusive, tá? Não acho ruim fazer essas incorporações, não. Quanto maior for o fundo, se não tiver prejuízo aos cotistas, né? Quanto maior for o fundo, melhor, porque a gente tem mais diversificação, a gente tem mais segurança, tem uma marca mais forte. Por exemplo, a Mauá lá, não teve queda mesmo com marcação. Por quê? Porque a marca é forte. A galera olha assim a Mauá e fala, pô, não, eu quero investir em Mauá. Ou Quineia, né? Eu quero investir. Por isso que tem uma marca mais forte. A Pátria ainda não tem essa, eu quero investir nos fundos da Pátria, né? Na verdade, tem até uma versão às vezes. Então eles querem desinvestir de operações com volumes pequenos, risco inaderente à atual estratégia, buscando otimização e rebalanceamento do portfólio. E aqui eles falam, né, o foco é realizar movimentos citados de forma não prejudicial ao resultado do fundo. Se a gente pega aqui, grande parte desse resultado distribuível tão grande é o juro de correção monetária, que foi muito alto aqui neste mês mesmo de junho, porque a inflação de 2 meses atrás, já expliquei sobre isso também, ela foi muito mais alta, né? Então recebe um pouquinho mais de juros mesmo. Não acredito que isso vai continuar acontecendo, a inflação continuar subindo assim, porque se continuar subindo mesmo, o rendimento aqui vai subir mesmo. Mas não acredito que isso vai acontecer. Aí teve as marcações a mercado aqui, que é só de maneira contábil, porque eles não venderam, né? Eles não venderam. Depois eles até ajustam aqui embaixo também, então que tiram aqui, colocam aqui. Aí tirando tudo aqui, deu um rendimento distribuído de 1,05 e o resultado que foi distribuído realmente 0,95. E aí já falei com vocês sobre o portfólio do fundo, né? Sobre a reserva, já falei sobre os CRIs, já falei sobre o LTV ponderado. Inclusive aqui o LTV médio ponderado subiu, né? Lembra que a primeira vez que eu gravei o vídeo para vocês estava 61%, agora já tá 49%. Então sim, tá subindo o LTV, mais garantias, mais segurança, tá saindo daqueles CRIs que não tem LTV ou que tem um LTV mais alto para poder ter um LTV médio melhor. Então realmente o fundo está melhorando, ele tá se tornando cada vez mais high grade. Aí que vem a carteira de CRIs dele, né? Vem a carteira total aí de CRIs. Aqui a carteira de FIs, eles estão reduzindo a posição aí, realmente aproveitando das altas que tiveram em alguns ativos para poder vender. Aqui é o CRI que está em watchlist. O watchlist é o que, Léo? É aquele CRI que eu tenho que prestar mais atenção. Pô, tem algum problema aqui, ou então talvez, pode ser que eu tenha inadimplência. Então eles ficam observando mais de perto. Trata-se de operação de antecipação de recebíveis, estoques ligados a 8 loteamentos no interior de São Paulo, sendo 6 projetos performados e 2 em fase de entrega de obra. A emissão é lastreada em uma debênture emitida pela loteadora, companhia que atua majoritariamente em São Paulo. A operação foi estruturada de modo a contar com as seguintes garantias: alienação fiduciária de cotas, cessão fiduciária de recebíveis futuros, reserva de valor, enfim. Então aqui está o CRI que eles estão de olho, né? Mas representa 0,5% PL, então tá bem tranquilo. Sempre falo para vocês, né? Loteamento é um pouquinho mais arriscado mesmo, porque depende muito de fluxo de caixa. E às vezes se tem algum problema macroeconômico que não dá para ir para as vendas, aí tem problema no fluxo de caixa da empresa e a empresa passa por dificuldade, pode realmente não pagar. Então,
sempre tome cuidado com aqueles fundos que você vai investir, que tem muito loteamento, a não ser que tenha boas garantias, mas muito loteamento normalmente tem um pouquinho mais de risco. E aí eu quero fazer algo diferente hoje aqui com vocês. Eu quero usar a nova funcionalidade da Word aqui para calcular junto com vocês a margem que a gente teria esperando, de acordo com algumas provisões aqui, o resultado do fundo. Porque quanto mais margem eu tenho, já que é um top 3 fundos imobiliários, é óbvio que dentro do top 3 tem o que está mais descontado, tem o segundo mais descontado e tem o terceiro mais descontado, certo? E aí você pode escolher cada um deles, pode escolher os três, pode fazer o que você quiser, né? Não é recomendação de investimento, mas eu quero te ensinar a fazer esses cálculos. Então hoje quem tem a Word aí, consegue usar essa calculadora aqui, que em breve, inclusive, vai dar para salvar preço aqui, e aí eu salvo meu preço e você consegue acompanhar também. Aí você vai conseguir ver os preços que eu estou calculando, consegue ver qual que é o preço teto, no meu caso, né, o meu projetado. Inclusive, eu quero até deixar uma recomendação para vocês, para quem quer assistir o 2 em 1, né, quem sempre esperou essa oportunidade de assistir o 2 em 1, te contar um segredinho. Tem aulas de preço teto aqui no método 2 em 1, lá no módulo 12, se existe preço teto para FI, como que faço taking profit FI, como que eu vou vender, né, quando vender um FI, aí eu te ensino aqui como calcular isso. Ah, não quero assinar o Word para ter acesso a essas ferramentas. Você entra no 2 em 1, você vai ter 147 aulas para você aprender. Você vai ter live todo mês, de análise de RI, que aí vai ser aquelas lives grandona mesmo, 2, 3 horas a gente lendo só um FI para você aprender de verdade, tintim por tintim de um relatório, para você ir ficando profissional e ir analisando os outros sozinhos. E o melhor de tudo, meu amigo, é que tem 7 dias grátis. Então, pô, eu quero aprender só isso aqui, porque eu sou louco, eu quero aprender só isso aqui. Eu não quero aprender como investir direito, eu quero aprender só esse detalhe. Tem 7 dias grátis. Eu não bloqueio nenhum módulo, não bloqueio nada, tá tudo liberado aqui pra você, ó, tudo liberado. Entra aí, você consegue assistir qualquer coisa. Porque tem aqueles cursos que, você entra, tem 7 dias de garantia, você pode desistir em 7 dias. Aí só tem o seja bem-vindo de aula liberada. Depois de 7 dias que libera, né? Palhaçada, né? Já teve curso que você comprou assim, já teve muita palhaçada. É o cara que não confia no conteúdo dele, né? Eu confio tanto no conteúdo 2 em 1, que é o melhor método pra você investir em fundos imobiliários, não tem nem como não ser. Isso é impossível, porque eu já assisti todos os cursos, li tudo o livro de fundo imobiliário. O melhor método que tem pra você investir em fundos imobiliários é o que garante aí esse tanto de resultado dos alunos aí, ó. E você pode entrar, assistir e pedir o reembolso em 7 dias se você não quiser, meu amiguinho. Inclusive, ó, pra você aí que ainda tem dúvida de entrar no 2 em 1 ou não, amanhã, segredinho pra você, hein? Amanhã nós vamos ter uma live exclusiva com o gestor do PORD. E na próxima quarta-feira, para os alunos 2 em 1, na próxima quarta-feira a gente vai ter uma live exclusiva com o Pedro, do GGRC. Cara, não faz sentido você não participar do 2 em 1. Sério mesmo, não faz sentido você não participar do 2 em 1. E para fechar com chave de ouro, quem entrar no método 2 em 1 vai ter R$500 de desconto na mentoria, que a mentoria eu vou abrir em breve, daqui uns 2 meses, e aí você vai entrar no 2 em 1 agora, você tem R$500 de desconto na mentoria. É quase como se o 2 em 1 saísse de graça, né? Na verdade, ele já é de graça pelo preço que ele custa. Mas vamos lá, deixa eu te ensinar aqui pra gente finalizar o vídeo. Olha só, modelo de Gordon ajustado, o que a gente vai fazer para fazer o cálculo aqui, tá? Só para te explicar como que funciona isso aqui. A gente tem uma taxa que a gente pode cobrar, que é aquele investimento no Tesouro Direto. Se no Tesouro Direto eu recebo 10, pô, no fundo imobiliário eu quero receber mais. Ou então ter uma projeção de que em algum momento eu vou receber mais. Eu posso não receber mais este ano, mas no ano que vem, depois, nos 10 anos futuros, eu vou receber mais. Então tem também essa maturidade de análise. Mas se a partir de agora, neste momento, eu já tenho prêmio para investir, ou seja, está mais barato para eu investir no fundo imobiliário do que no Tesouro, pô, se eu tenho um prêmio de risco, vai ser bom demais eu investir, então, no fundo imobiliário, beleza? Então, olha só, aqui eu coloquei para você escolher qual é a taxa, essa taxa que atualiza automaticamente, todos os dias a gente atualiza essa taxa, para a gente pegar aqui a taxa que tá lá no Tesouro Direto. Aqui você vai ver uma taxa já, não vai ver, por exemplo, IPCA mais 8, eu já deixei a taxa calculada para você, e aqui nessa engrenagemzinha você consegue colocar se você quer a taxa líquida ou a taxa bruta. Se é a taxa bruta, vai pegar o IPCA mais tanto, fazer a soma e em fatores, né, pela fórmula de Fisher, e vai deixar ali. Se for a taxa líquida, vai tirar os 15% de imposto, que não faz sentido você não usar a taxa líquida. Eu deixei aqui a taxa bruta porque tem gente que gosta de usar, mas a taxa líquida é a que eu sempre vou utilizar, porque não faz sentido eu achar que eu vou ganhar 10%, sendo que se eu for tirar esse dinheiro, eu vou ganhar, né, 10% menos 15%. Nos fundos imobiliários, a gente recebe esse dividendo isento. Então, aí eu posso fazer a conta desse rendimento isento. E como aqui a gente está usando o modelo de Gordon, ele usa os dividendos, que literalmente são isentos. Por isso que faz sentido você calcular aqui a taxa que seria isenta também. Então aqui, primeiro ponto que você tem que fazer, você tem que projetar quais são os dividendos que teoricamente você vai receber nos próximos 12 meses, então tem que olhar para frente. Se eu olhar para trás, pode acontecer que não repita os mesmos rendimentos, né? Rendimento passado não é garantia de rendimento futuro. Então aqui a gente olha para frente o que vai receber, e
sendo bem sincero com vocês, ó, a gente pode ser bem pessimista. Pegar aqui o pior rendimento do RBRR no intervalo aí de mais de 20 meses, a gente vê que o pior rendimento foi de 0,7. Eu não acredito que vai repetir 0,7 não. A gente teve 0,7 em novembro, aí subiu um pouquinho porque a inflação subiu, né? Agora a gente tem 0,7 de novo. Eu acredito que nos próximos meses vai ser um pouquinho acima de 0,7, porque tem uma reserva de 41 centavos. Acredito que eles vão distribuir aí, secar um pouquinho essa reserva, e que o IPCA tá um pouquinho mais alto do que estava, né? E se o IPCA voltar a reduzir, beleza, pode ser que volte pro 0,7. Mas se o IPCA continuar nessa casa, nesse parâmetro aí, vai ficar no 0,8, talvez um 0,85. Então vou projetar aqui com 0,7 e depois a gente faz o 0,8, beleza? Só pra você ver o preço teto que você deveria pagar. Então 0,7 vezes 12 daria um dividendo de 8,4, R$ 8,40, tá? Olha só, se eu projeto 8,4 com um prêmio de risco, ou seja, eu quero receber 2% a mais do que se eu estivesse investindo lá no Tesouro Direto. Você pode exigir, eu quero ganhar 6%, eu quero ganhar 10%. É óbvio que a gente tem parâmetros normais, né, que os analistas em geral entram em consenso. É um prêmio de 1 a 3% dos fundos imobiliários, que eles não têm assim um risco absurdo, muito maior, se você está investindo bem, né? Não tem um risco muito maior igual as ações têm. Aí nas ações tem que exigir um prêmio de risco maior. Aqui, de 1 a 3%, ok? Eu estou exigindo 2%, que é um fundo high grade, atrelado ao IPCA, então vai repassar o IPCA, são fundos high grade, tem pouquíssima chance de inadimplência, então 2% é o ok aqui, tá? Poderia cobrar até 1,5%. Estou cobrando 2% para ser exigente. Então aqui você consegue perceber que se o dividendo cresce só, eu estou colocando aqui que vai crescer só 1,5%, com esse mínimo de 0,7, o preço teto seria 71. Não teria margem para comprar, tá vendo? Se a gente coloca um dividend yield de 80 centavos, 15 centavos abaixo do que foi o último, inclusive 5 centavos abaixo do que foi o penúltimo. Se a gente faz isso, ó, multiplica por 12, dá R$ 9,60. Se a gente coloca R$ 9,60 aqui, a gente já fica com o preço teto de 81, uma margem de segurança de 5%. Presta atenção, isso olhando só pro dividendo. Isso é bem importante, por isso que eu falei pra você ir lá no 2 em 1 e estudar. Porque eu não sou muito a favor de calcular preço teto assim não, tá? No fundo imobiliário. Isso aqui você tá olhando só pro dividendo. Você não tá vendo se você tá comprando fundo descontado ou não. Você não tá olhando pra macroeconomia pra ver se a taxa vai inverter e vai ter valorização ou não. Você tá olhando só pro dividendo. E a galera gosta muito de usar o modelo de Gordon dentro dos fundos imobiliários, porque os fundos imobiliários pagam 95% do seu lucro em dividendo. Então, faz sentido eu olhar só o dividendo, então. Não, porque dentro do fundo imobiliário, se a gente tá falando de imóvel, o imóvel também valoriza, além do que aquilo que ele paga de dividendo. Então, 95% do lucro distribuível é realmente dividendo. Mas tem muito lucro que tá preso lá no imóvel que tem que ser levado em consideração. Ou você ainda usa só o basinho para fazer preço teto nas suas ações. Porque se você faz isso, meu amigo, tá, de novo, se inscreve no canal, tá errado. Na verdade não tá errado, é superficial demais e vai te induzir a erros muitas vezes. A mesma coisa, fundo de papel atrelado ao IPCA. Dentro do fundo de papel atrelado ao IPCA tem título marcado negativo. Então eu tenho um rendimento desse título mensal, pagamento de yield, né, que é o juro, correção monetária, mais a possível valorização desse título. Eu não tô levando isso aqui em consideração no Gordon. Eu explico isso com detalhes lá dentro do 2 em 1, beleza? Entra no 2 em 1, já faz seus investimentos direitinho. Quando abre a mentoria, você entra na mentoria só com o dividendo que você tem da sua carteira de fundos imobiliários. Muitos alunos do 2 em 1 fazem isso, porque você vai ter desconto, né? Enfim, no final você vai pagar a merreca pro 2 em 1. E aí, os outros dois fundos imobiliários que eu quero trazer para esse top 3, porque a gente gastou bastante tempo explicando o início e te falando sobre o RBRR, que você pode calcular com todos os outros aí agora, a gente teria uma margem de segurança de 5%, eu vou, de novo, repetir os dois fundos imobiliários que eu falei no top 3 fundos imobiliários passados, inclusive porque eles caíram. O GARI caiu, o GGRC caiu. Léo, será que aconteceu alguma coisa que fez esses fundos caírem? Ou realmente tá tudo normal, tá igual e caiu? Porque se tá igual e caiu, pô, a gente tem que realmente ver se é oportunidade, né? Porque, pô, não mudou nada. Caiu, é o café que custava 100 que agora custa 80 e não mudou nada. A validade não mudou, tá tudo certo. A bolsa é o único lugar onde a promoção é temida. Se fosse Black Friday pra comprar a televisão pela metade do dobro, você ia, né? Agora, no fundo imobiliário, não. Quando fica metade real mesmo, você não quer comprar, né? Você quer comprar quando tá 10 e 20. E aí, escute o que eu tô te dizendo. Depois, quando esse negócio subir pra 10,50, pra 11 reais, você fala assim, nossa, eu podia ter comprado um pouquinho mais lá em 9,60, né? Mas eu fiquei esperando pra ver se caía mais, ou então não tava acreditando que ia subir, não sabia se era oportunidade mesmo. E aí, quando bater 10 reais de novo, eu podia ter comprado mais a 8,11, né? Eu falei aqui 6 meses de BB Seguridade a 32, né? Hoje você tá falando aí, eu podia ter comprado um pouquinho mais a 32, né? Pois é. Eu vou deixar o vídeo completaço de GARI aqui, que eu já fiz a análise, é recente, não preciso fazer outra análise. Do GGRC saiu vários fatos relevantes novos. Inclusive, liguei pro RI e falei assim, pô, vamos fazer uma live pros alunos? O Pedrão se disponibilizou no dia 15 de fazer a live. Vai ficar lá exclusivo pro 2 em 1.
Se eles aceitarem, eu disponibilizo aqui também no YouTube, tá? Porque os caras pagam pra isso, né? Então a gente vai falar sobre alguns pontos que aconteceram depois da subscrição do GGRC. Teve mais uma subscrição de mais 1,5 bi. Esse negócio tá crescendo. Será que tá crescendo saudável ou não? E aqui, calculando, fazendo o Gordon ajustado aqui de GGRC, ó, preço teto de 10,71, margem de 10,61. E no caso do Garen, também calculei aqui, ó, preço teto de 8,57, margem de 5%. Então você vê que o RBRR e o Garen tá mais ou menos com a mesma margem, já considerando o prêmio, tá? Então é 2% de prêmio e ainda tem a margem. No fundo imobiliário você não vai ter margens de 20, 30, 40%, porque é um ativo de menor volatilidade. Então como ele volatiza menos, você vai ter menos margem mesmo. Então o GGRC, né, tá com a maior margem aqui. Se você fosse focar aportes em um desses três, depende muito do que como tá a sua carteira, tá? Mas todos estão muito bons, o GGRC com um pouquinho mais de margem, tá? Se quiser usar essa ferramenta aqui, é uma das muitas ferramentas que te ajudam a investir na Ward. Vou deixar o QR Code aqui em cima da Ward, beleza? Fica com Deus, Papai do Céu te abençoe. Deixa aqui nos comentários em qual desses 3 fundos você está investindo ou se você está investindo em algum outro que tá em oportunidade que eu posso trazer vídeo aqui também, beleza? Fica com Deus, tamo junto.